Graças e paz, meus irmãos. Estamos aqui novamente para falar sobre aconselhamento bíblico, dando continuidade ao nosso estudo. Hoje a gente vai falar sobre o papel do Espírito Santo no aconselhamento bíblico e a gente vai ver que até essa colocação de falar que qual o papel, essa pergunta, qual o papel do Espírito Santo no aconselhamento bíblico é uma pergunta errada. Isso a gente vai ver posteriormente. Mas a gente vai falar sobre a importância do Espírito Santo no aconselhamento e a essencialidade do Espírito Santo para que o aconselhamento ele seja um aconselhamento bíblico. Sem a pessoa do Espírito Santo no aconselhamento, o aconselhamento jamais ele será um aconselhamento bíblico. Então, o primeiro tópico que a gente vai estudar hoje é o propósito do aconselhamento bíblico. Então, o tema é o papel do Espírito Santo no aconselhamento bíblico e o primeiro tópico é o propósito do aconselhamento bíblico. Nossa primeira citação, que é de Paul David Tripp, na coletânea de aconselhamento bíblico, ele tem um artigozinho lá chamado Sabedoria no Aconselhamento. E ele diz o seguinte: em 50 palavras, mais ou menos, escreva o que você pensa ser o propósito do aconselhamento bíblico. Você deve escrever o que pensa que Deus deseja realizar por seu intermédio no contexto do ministério pessoal. O que você está procurando fazer? Quais são os seus alvos e propósitos? Minha resposta a essa pergunta é: o propósito do aconselhamento bíblico é nos transformar de estultos em sábios. Então, qual o propósito do aconselhamento bíblico, segundo Paul David Tripp? Fazer com que a gente deixe de ser tolo para que a gente se torne uma pessoa sábia. Isso nada mais é do que dizer de outra forma que o propósito do aconselhamento bíblico é fazer com que a gente tenha a mente de Cristo. E também dizendo de outra forma, a gente poderia dizer que o propósito do aconselhamento bíblico é fazer com que nós nos transformemos cada vez mais à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. E é interessante a gente pegar esse propósito do aconselhamento bíblico, que é fazer com que a gente se torne sábio, e se tornar sábio é ter a mente de Cristo, e ter a mente de Cristo é se tornar cada vez mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo e comparar com alguns propósitos de outros aconselhamentos, outros tipos de aconselhamento. Por exemplo, alguns dizem que o propósito primordial do aconselhamento é fazer com que a pessoa tenha uma confiança maior em si mesma. Outros dizem que o propósito primordial do aconselhamento é fazer com que a pessoa encontre sentido para a vida, seja lá onde ela encontre. A gente sabe que é importante no aconselhamento você dar sentido para a vida das pessoas. O problema é que só existe um único sentido para a vida, e esse sentido para a vida é servir a Deus ou glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Mas alguns acham que esse sentido ele pode ser um sentido pessoal e não há um sentido que cubra todas as outras individualidades, ou seja, um meta-sentido, um sentido que seja um sentido para todas as pessoas, mas cada um encontra seu próprio sentido. Outros dizem que o propósito do aconselhamento é fazer com que nós minimizemos o atrito que há entre os nossos impulsos e as imposições éticas da sociedade. E já outros dizem que o propósito do aconselhamento é fazer com que a pessoa seja congruente com ela mesma. Isso é Carl Rogers que diz. Carl Rogers diz que a intenção dele, pelo menos é isso que dá a entender nos seus livros, é fazer um dos resultados do aconselhamento, do tipo de aconselhamento que ele dá, é fazer com que a pessoa seja congruente com ela mesma. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa tem que aceitar os seus sentimentos, sejam eles sentimentos bons ou ruins, aceitá-lo e ver que aquilo é uma parte da pessoa e viver daquele modo, do modo em que ela está sentindo. Então,
existem vários propósitos em vários tipos de aconselhamento. O propósito do aconselhamento bíblico é fazer com que a pessoa se torne sábia. Se tornando sábia, ela se torna a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo e ela tem a mente de Cristo. Então, ainda falando sobre o propósito do aconselhamento, Paul Tripp continua no mesmo artigo. Lembre-se das palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. São palavras de Jesus. Cremos em algo radical. A verdade é uma pessoa e seu nome é Jesus. Não posso, portanto, substituí-lo com o melhor da ciência, o melhor da lógica, nem mesmo o melhor da teologia. Não posso substituí-lo por padrões éticos, pois ele é insubstituível. O encontro mais importante no aconselhamento é o encontro pessoal com Cristo. Como conselheiros, estamos aqui literalmente para promover este encontro. Então, ainda dentro do propósito do aconselhamento bíblico, como a gente tinha dito antes, qual o propósito do aconselhamento bíblico, segundo Paul Tripp? Torna pessoas tolas em pessoas sábias. Tornando pessoas tolas em pessoas sábias, você faz com que essa pessoa tenha a mente de Cristo. Tendo a mente de Cristo, ela se torna semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Mas não apenas isso. Você, no aconselhamento, tem a intenção de fazer com que o aconselhado tenha um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, que é a verdade. Veja, eu escutei isso uma certa vez, que Elton até me disse no tempo que ele estudava lá no seminário, que o professor Gaspar dizia que o cristianismo não é ética, o cristianismo não é moral, o cristianismo ele é verdade. E ele não apenas é verdade, mas o cerne do cristianismo é uma verdade que é uma verdade pessoal, é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos baluartes da verdade, sendo baluartes da verdade, e essa verdade sendo, me desculpem, o Senhor Jesus Cristo, nós somos baluartes do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui na face da terra com o propósito de pregar o Senhor Jesus Cristo para que pessoas tenham um encontro pessoal com Ele. Se lembram de que o aconselhamento ele não é diferente do Evangelho. O aconselhamento é o Evangelho aplicado a situações específicas da vida. E como o Evangelho, a pregação do Evangelho tem o propósito de fazer com que as pessoas se encontrem com o Senhor Jesus Cristo, no aconselhamento isso não é diferente. Então, o propósito do aconselhamento é fazer com que as pessoas tenham um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Isso, quando a gente estiver aconselhando, a gente sempre tem que ter em mente, a gente não está ali para fazer com que a pessoa se torne uma pessoa mais ética. Isso vai ser uma consequência do encontro com o Senhor Jesus Cristo. Mas se ela se tornar apenas uma pessoa mais ética, sem conhecer o Senhor Jesus Cristo, isso pode causar um endurecimento do coração dela, pelo fato de ela pensar, como ela é uma pessoa mais ética, pensar que ela é uma pessoa boa e que não necessita da redenção em Jesus Cristo. E a gente tem que ter essa intenção, mas a gente também tem que ter em mente que quem promove esse encontro não somos nós. Quem promove esse encontro, no final das contas, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o promotor do encontro entre um pecador e o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo renova o coração dessa pessoa, chama essa pessoa de maneira eficaz para que ela tenha um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Tá ok? Então, a gente acabou de falar sobre o propósito do aconselhamento bíblico. Qual é o propósito? Tornar a pessoa sábia, ter a mente de Cristo, se tornar mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo e ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. O segundo tópico é: o Espírito é o conselheiro. Ele não é um conselheiro, ele é o conselheiro, o principal conselheiro, o verdadeiro conselheiro. E a citação do livro Aconselhamento Bíblico Cristocêntrico diz o seguinte: de fato,
em vez de perguntar sobre o papel do Espírito Santo no aconselhamento, nós deveríamos perguntar sobre o papel do conselheiro humano no aconselhamento do Espírito Santo. Sim, já estará a Escritura. Sim, haverá lugar para a oração ali. Ainda assim, é bom para nós nos concentrarmos na presença pessoal, na atuação e na eficácia do Espírito Santo. Não deveríamos reduzi-lo ao tópico de oração no aconselhamento, nem em escritura no aconselhamento. Então, o que é que ele diz aqui? Ele diz que, como eu tinha dito logo no começo, na introdução do estudo, que é até incorreto você perguntar qual é o papel do Espírito Santo no aconselhamento. O correto seria você perguntar qual o papel do conselheiro humano no aconselhamento do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é o conselheiro principal. Ele é o verdadeiro conselheiro no aconselhamento. Então, sem o Espírito Santo nós não somos nada no aconselhamento. O Espírito Santo, ele é essencial para o aconselhamento. O Espírito Santo, ele é primordial no aconselhamento. E ele diz o seguinte, que a gente não deve reduzir o papel do Espírito Santo ao tema da oração no aconselhamento. Lembre-se que o Espírito Santo, ele está trabalhando na vida do conselheiro e aconselhado, mesmo antes de nós, no momento do aconselhamento, orarmos. É o Espírito Santo quem faz com que o conselheiro vá a uma sessão de aconselhamento, e é o Espírito Santo quem faz com que o aconselhado também peça aconselhamento. Então o Espírito Santo já está trabalhando no coração dos dois, muito antes no momento de, na hora do aconselhamento, nós orarmos. E nós não devemos também reduzir o papel do Espírito Santo ao tema de a Escritura no aconselhamento. Porque vejam, a palavra de Deus, eu não sei se vocês sabem disso, mas muitas vezes a gente pensa que a palavra de Deus, ela trabalha de maneira mágica. Eu não tinha esse entendimento correto até parar para estudar sobre o Espírito Santo. É um estudo que eu estou preparando sobre o Espírito Santo, então eu comecei a aprender certas coisas que eu realmente não sabia. E, por exemplo, muitas vezes a gente pensa que, vou dar o exemplo do momento da criação. Quando Deus diz, e haja luz, e houve luz, a gente pensa que é assim, Deus fala e a luz aparece como se fosse de uma maneira mágica. Mas não é assim que acontece. Quando Deus diz haja luz, há luz, porque o Espírito Santo executou aquilo que o Pai falou. Ou, dizendo de maneira mais bonita, nas linguagens de um teólogo chamado Herman Bavinck, ele diz o seguinte, que o Pai fala, o Filho toca e o Espírito penetra na criação. Então o Pai fala, seja criado, o Filho toca na criação e o Espírito penetra na criação. O Espírito é o executante da palavra de Deus. Assim funciona também quando a gente está pregando a palavra de Deus às pessoas. A palavra de Deus, ela não vai trabalhar de maneira mágica. Muitas vezes a Bíblia diz que a palavra de Deus transforma corações. Mas não é a palavra de Deus que transforma corações desprovida do Espírito Santo. Não é a palavra de Deus de maneira mágica que vai transformar corações. É a palavra de Deus quando ela está empoderada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que trabalha, que executa aquilo que a palavra de Deus, aquilo que a gente prega da palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, meus irmãos, ele é essencial. Ele é o verdadeiro conselheiro. Nós somos subconselheiros, digamos assim. Mas o verdadeiro conselheiro é o Espírito Santo. A outra citação, ainda falando sobre o fato de o Espírito Santo ser o verdadeiro conselheiro, diz o seguinte, isso é J. Adams quem diz no seu livro O Conselheiro Capaz. Deixar de lado o Espírito equivale a negar a depravação humana e a afirmar a bondade inata do ser humano. Suprime-se a necessidade da graça e da obra expiatória de Cristo. Em vez disso, deixa-se para o consultante nada mais do que uma casca de justiça legalista, baseada nas obras. O que só pode levar, finalmente, ao desespero,
visto que vem despida da vida e do poder do Espírito Santo. Então, lembrando que o verdadeiro aconselhamento bíblico, ele não pode esquecer que o Espírito Santo ele é o verdadeiro conselheiro. Nenhum outro tipo de aconselhamento promove a pessoa do Espírito Santo como conselheiro. Na verdade, todos os outros tipos de aconselhamento, que não é o aconselhamento bíblico, ele despreza e muitas vezes nem conhece, nem sabe que há um Espírito Santo. Devido a isso, ele não é um aconselhamento eficaz. O único aconselhamento que pode ser eficaz na vida dos seres humanos de maneira profunda, a gente já viu que pode haver mudanças superficiais nos seres humanos através de outros tipos de aconselhamento, mas uma mudança verdadeira, uma transformação do coração, uma mudança que agrade a Deus, ela só pode vir quando é acompanhada da palavra de Deus no poder do Espírito Santo. E nenhum outro tipo de aconselhamento que não seja o aconselhamento bíblico tem o Espírito Santo como seu verdadeiro conselheiro. Se não tem o Espírito Santo como seu verdadeiro conselheiro, não é um aconselhamento eficaz. Se não é um aconselhamento eficaz, o cristão, principalmente, não deveria buscar esse tipo de aconselhamento, porque o cristão reconhece que sem o Espírito Santo não há aconselhamento verdadeiro, sem o Espírito Santo não há capacidade de mudança, sem o Espírito Santo nós estamos, como diz Jay Adams, se a gente as pessoas que usam outro tipo de aconselhamento não sabem do papel do Espírito Santo, elas acreditam que as pessoas têm capacidade inata de mudar a si mesmo. Então isso acontece com Freud, acontece com Carl Rogers, acontece com Skinner, acontece com Viktor Frankl, acontece com muitos conselheiros que são cristãos, mas que não utilizam a Escritura no poder do Espírito Santo para mudar corações. Então, só o aconselhamento bíblico sabe dessa importância fundamental do papel do Espírito Santo na mudança de coração. Tá ok? Então a gente acabou de falar sobre o papel do Espírito Santo, ou o Espírito Santo como verdadeiro conselheiro no aconselhamento. A gente falou sobre o propósito do aconselhamento, falou que o Espírito Santo é o verdadeiro conselheiro do aconselhamento. E agora a gente vai falar que o aconselhamento ele não é um diálogo. O aconselhamento ele é um triálogo. É uma relação entre conselheiro, no mínimo um triálogo. É uma relação entre conselheiro, aconselhado e o Espírito Santo. Notem que todo tipo de aconselhamento que não é aconselhamento bíblico, ele despreza o papel do Espírito Santo e ele pensa que o aconselhamento é apenas um diálogo. E a gente vai ver que isso é errado. Se o Espírito Santo é o conselheiro primário, então o aconselhamento bíblico não era meramente um diálogo entre conselheiro e aconselhado. O Espírito Santo está ativamente engajado em aconselhamento, operando diretamente no conselheiro e no aconselhado, e através de cada um para ajudar o outro. Então, a primeira coisa que os não cristãos ou os aconselhamentos que não são aconselhamentos bíblicos desconhecem é que o aconselhamento ele não é um diálogo, ele é um triálogo. O aconselhamento não é apenas uma relação de conselheiro e aconselhado, ele é uma relação de conselheiro e aconselhado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele trabalha não apenas diretamente na vida do conselheiro e diretamente na vida do aconselhado. Pensem num triângulo. O Espírito Santo está aqui, conselheiro aqui e aconselhado aqui. Então, o Espírito Santo ele trabalha diretamente na vida do conselheiro e ele trabalha diretamente na vida do aconselhado. Mas não apenas isso, o Espírito Santo, quando trabalha na vida do conselheiro, ele trabalha indiretamente também na vida do aconselhado, através do conselheiro. E quando o Espírito Santo ele trabalha na vida do aconselhado, ele a trabalha também indiretamente através do aconselhado na vida do conselheiro.
Então veja a complexidade que é o aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico, ele reconhece a complexidade do aconselhamento, de um verdadeiro aconselhamento. Ele não despreza fatores que são desconhecidos pelo conselheiro que não é bíblico. O conselheiro bíblico, ele reduz e é de maneira simplista o aconselhamento à relação entre conselheiro e aconselhado. O conselheiro bíblico, ele diz, o Espírito Santo trabalha na vida do conselheiro, trabalha na vida do aconselhado e trabalha indiretamente através do conselheiro no aconselhado e através do aconselhado no conselheiro. Então, tem muitos que dizem, há uma briga no meio dos conselheiros que não são cristãos, sobre o papel do conselheiro humano no aconselhamento. Uns dizem, olha, o conselheiro humano não é tão importante. Quem muda é a pessoa a si mesma. E outros dizem, não, o papel do conselheiro humano é muito importante. Mas nunca falam do papel do Espírito Santo, porque eles desconhecem o Espírito Santo. Então vejam, irmãos, como eu fico muitas vezes me perguntando, como é que uma pessoa, depois de conhecer o aconselhamento bíblico, ainda recorre a aconselhamentos ou tipos de aconselhamento que não são bíblicos? Eu ainda fico me perguntando e digo, meu Deus, eu não consigo acreditar num negócio desse. Antes de você ser apresentado ao aconselhamento bíblico, é até, digamos assim, aceitável que você faça esse tipo de coisa, mas depois da pessoa ali apresentar o aconselhamento bíblico, mostrar a necessidade do Espírito Santo, da palavra de Deus, de uma antropologia bíblica, conhecer o ser humano de maneira bíblica, como é que a pessoa vai e recorre a um tipo de aconselhamento que despreza todas essas coisas, que despreza a maldade humana, que despreza que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, que despreza o poder da palavra, o poder do Espírito? É realmente, muitas vezes, frustrante você ver que isso acontece, principalmente dentro da igreja. Então é frustrante a gente ensinar, mostrar tudo isso. Quem é pastor deve saber disso. É muito frustrante a gente ensinar coisas que depois a pessoa vai lá e começa a fazer de maneira contrária àquilo que a gente está ensinando, e pior ainda, mesmo vendo que é a Bíblia que ensina aquilo ali, não aceitam aquilo como verdade. Isso é pior ainda. E a gente não deve esquecer também que sempre há, e eu ia esquecer ia passar batido nessa questão, sempre há também um quarto conselheiro, que é o capiroto, Satanás. Satanás, ele sempre está ali no ouvido, tanto do conselheiro como do aconselhado. Então, isso é outra pessoa no aconselhamento, que é desprezado pelos outros tipos de aconselhamento. A gente, no aconselhamento bíblico, a gente reconhece que o papel primordial é do Espírito Santo, que é uma relação entre conselhado e aconselheiro, o Espírito Santo trabalha nos dois, mas vem o capiroto e quer atrapalhar. Isso os conselheiros que não são bíblicos desprezam. E o último slide, ainda falando sobre o fato de que um aconselhamento é um triálogo, que o Espírito Santo, o capiroto está lá de intruso, né? A gente não deve esquecer disso. A gente, falando ainda sobre o fato de que o aconselhamento é um triálogo, o último slide eu coloquei o seguinte: algumas das consequências de pensar no aconselhamento como um triálogo são, vejam as consequências de pensar que um aconselhamento é um triálogo. Primeiro, o aconselhado não deve buscar as soluções dentro de si. Todos os demais tipos de aconselhamento fazem com que, no final das contas, o aconselhado seja aquele que tem o poder para a mudança. É nisso que eles acreditam. O aconselhamento bíblico não acredita nisso. Segunda consequência: evitar que o aconselhado se torne dependente do conselheiro ou pense que é autônomo. Então, geralmente, quando o aconselhamento não é bíblico, o aconselhado, como não conhece o papel da pessoa do Espírito Santo no aconselhamento, ele se torna completamente, muitas vezes, dependente do conselheiro humano.
Por quê? Porque ele vê que houve uma mudança externa e ele pensa que aquela mudança muitas vezes foi devido ao fato dele ter se aconselhado com aquela pessoa. Você vê isso nos livros de aconselhamento, que é uma briga muito grande das pessoas tentando fazer com que um aconselhado não acredite que ele deve se tornar dependente daquele outro ser humano. Então, muitos conselheiros, você vê tipo de aconselhamento não bíblico, você vê as pessoas quase desesperadas, dizendo, olha, veja, você não deve ficar dependente de mim. Isso aí você vê em vários livros. Você não deve ficar dependente de mim, porque é uma tendência do ser humano pensar que, pelo fato daquela pessoa ter lhe dado um conselho e você ter mudado exteriormente, como você não conhece o aconselhamento bíblico, você pensa que a mudança é devido àquela pessoa, o ser humano. No aconselhamento bíblico, se ele for bíblico de verdade, isso nunca vai acontecer. Se acontecer, é por um erro do aconselhado em ter entendido errado o aconselhamento bíblico, mas o conselheiro bíblico, quando ele aconselha de maneira correta, ele sempre vai deixar isso claro, olha, se há uma mudança na sua vida, não é por causa de mim, a mudança é por causa do Espírito Santo. Do outro lado, há a tendência em que as pessoas muitas vezes pensam não que a mudança veio do conselheiro humano, que ele se torna dependente do conselheiro humano, mas ele se torna cada vez mais autônomo pelo fato de ter conseguido mudar através de alguns conselhos. Então fica essa luta. De um lado, quando o aconselhamento não é bíblico, as pessoas se tornam dependentes do conselheiro humano. Do outro, as pessoas pensam que agora são completamente autônomas, porque conseguiram mudar de maneira superficial. No aconselhamento verdadeiramente bíblico, isso nunca poderá acontecer, e se acontecer, é por um erro de entendimento por parte do aconselhado. Terceira consequência de pensar que um aconselhamento bíblico é um triálogo, é que leva o aconselhado e o conselheiro à adoração e humildade. Como eu tinha dito aqui, muitas pessoas, pelo fato de terem mudado exteriormente, se tornam cada vez mais autônomas em relação a Deus. Querem se tornar cada vez mais, pensam cada vez mais que elas mesmas são capazes de mudar por si mesmas. Já no caso do conselheiro, o conselheiro ele pode se sentir, se ele não pensa de maneira bíblica, se sentir aquele que provocou a mudança no outro. No aconselhamento verdadeiramente bíblico, o ideal que deveria acontecer é você, tanto o conselheiro como o aconselhado, se renderem aos pés de Deus em adoração, porque sabem que o promotor da mudança não foi nem o aconselhado, nem o conselheiro, mas o Espírito Santo, que é o verdadeiro conselheiro. Por último, ele nos lembra que um ímpio não tem poder para mudar de maneira profunda. O aconselhamento bíblico nos lembra que o ímpio não tem capacidade de mudar de maneira profunda por si mesmo. Se não for o Espírito Santo, o ímpio ele não tem capacidade de mudar de maneira profunda. Ele pode mudar de maneira rasa, como eu tinha dito no outro estudo. O cara está ansioso e agora começa a comer chocolate. Vou usar outro exemplo, mas com a mesma ideia. O cara está ansioso e começa a comer chocolate, e aí vem um conselheiro e diz, rapaz, chocolate faz mal a você. Quando você estiver ansioso, como um negócio mais saudável, aí o cara pega e começa a mudar os seus hábitos alimentares e se torna até melhor em termos de saúde. O problema é que ele mudou apenas exteriormente, mudou apenas de maneira superficial. A sua saúde melhorou, mas ele ainda continua adorando um ídolo que não é o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele ou se apega ao chocolate ou se apega a uma barrinha de cereal, que é mais saudável. Semana que vem, ou no próximo estudo, a gente vai falar mais sobre essa questão de mudança superficial num aconselhamento que não é bíblico. Então, por hoje, o que a gente viu foi o propósito do aconselhamento bíblico, que é tornar pessoas estultas em sábias e fazer com que as pessoas tenham um encontro com o Senhor Jesus Cristo. A gente viu que o conselheiro, o verdadeiro conselheiro no aconselhamento não é o conselheiro humano, mas o Espírito Santo.
E a gente viu que o aconselhamento é um triálogo, e ainda tem digamos, na linguagem que a gente entende hoje, um peru que entra de vez em quando no aconselhamento, que é Satanás querendo atrapalhar. Então isso é desprezado, é desconhecido por aquele que não adota um aconselhamento bíblico. Que Deus nos abençoe e que a gente, na próxima semana, continue ou consiga dar continuidade a esse estudo. Amém.